Pulando lá para o final do ano, o Grande Prêmio do Japão, que acabou dando a ele o primeiro título mundial. Recentemente a TV exibiu, né, essa corrida e a sua entrevista com ele é uma das coisas mais marcantes da história do esporte. Foi a mais marcante também da tua carreira? Foi. E posso dizer, foi a dele também, pelo menos ele disse isso. Imagine, numa época em que mais tarde, a gente estava brigado, sem se conversar, aí um repórter perguntou para ele qual era a grande entrevista que ele tinha dado, ele falou que foi aquela. É que foi, nossa, e é uma entrevista que nunca foi ao ar na íntegra, entendeu? É uma época em que mesmo a Globo não levava esse aparato todo para as corridas, e lá eu tive que contratar um cinegrafista japonês para trabalhar com a gente. Tá? Eu conhecia muito a chefe da FGTV, que era, na verdade, uma italiana, morava no Japão, uma italiana, Maria, e ela, italiana Nisei, né? E ela arrumou esse cinegrafista para mim. Inclusive, não cobrou. Imagina, eu falei assim, Maria, me arruma isso e a TV Globo você faz uma fatura e tal. Ela não cobrou nada. E esse cinegrafista me deu as fitas originais dessa entrevista depois. Tenho 3 fitas guardadas na minha casa até hoje. Claro que todas elas foram geradas para a Globo tem isso no arquivo, e as originais numa fita que até num formato que a gente nunca usou no Brasil, né? Que não era nem beta nem VHS, a gente nunca usou no Brasil, e ela inteirinha nunca foi para o ar. E é uma entrevista em que eu me senti, olha só, era o começo de um problema que eu vinha a ter com ele lá em 90, mas era um comecinho nesse final de 88, depois foi apagado e tal, a gente conviveu muito bem durante 89 todo e tal, mas era um começo. Então, por causa disso, eu levei a entrevista muito para o lado pessoal, sabe? Muito para o lado pessoal. Fiz a entrevista profissional que tinha que ser feito sobre a corrida e tudo mais, até curioso, porque eu estava de costas para um telão. Naquela época, o Japão já tinha um telão. Uhum. Né? No mundo inteiro não tinha um telão para a torcida acompanhar a corrida toda, telão enorme, e ele de frente para o telão. Então, durante toda a entrevista, estavam passando a volta final e a chegada dele, então, ele falava, mas se olhando no telão, quer dizer assim, se admirando, né? Admirando o feito que ele tinha acabado de conseguir. Mas, passada essa parte jornalística de explicar a corrida, eu levei muito para o lado pessoal, perguntando se, no decorrer desse sucesso dele, ele tinha deixado alguém para trás, alguém em dívida, se ele se sentia em dívida com alguém. Eu estava me referindo a mim. Uhum. Né? E ele percebeu. Ele se saiu muito bem, ele disse que sim, que tinha muita gente para quem com quem ele se sentia em dívida, que era toda a família dele, todos os amigos, a garota dele, que ele fala, que na verdade depois a gente veio a saber que era a Adriana, não a Adriana Galisteu, a Adriana, e a mim, que recentemente escreveu um livro, eu li até o livro dela, conta todos esses detalhes. Uhum. Ele fala a minha garota, tanto que o livro chama A Minha Garota, o nome que ela escolheu para o livro. Então ele fala isso, começa a chorar e tudo. Terminada a entrevista, o fotógrafo Keith Sutton, que é um dos melhores da Fórmula 1 e que foi, no início da carreira do Senna, era um fotógrafo dele, ainda na Fórmula 3. Todos os pilotos contratavam um fotógrafo que era para mandar material para o Brasil, né, para fazer os press releases e tal, numa época em que não chegava notícias no Brasil de tudo, não existia internet, nada disso. Então o Keith Sutton tinha sido isso para ele, e terminada a entrevista, o Keith veio falar comigo qual era o assunto dessa entrevista que fez ele chorar tanto, que ele nunca tinha visto o Ayrton chorar tanto assim. Mas foi muito bacana, uma coisa bem levada bem para o lado pessoal. E gozado que agora, lendo o livro, tem muita coisa
que eu vejo no livro, que ninguém sabia, que só era coisa dele e da Adriana, que eu vejo refletido naquela entrevista. Uhum, Muita coisa. É uhum. bacana. Tem aquela frase clássica dele, né, que ele diz que esperava melhorar como pessoa. E você pergunta Isso, exatamente isso. O que significa melhorar como pessoa? isso, E, isso, e ele isso. diz que ele é um cara muito novo ainda, que tem muito tempo pela frente. Então, foi uma autoanálise ali que a gente não voltou a ver no Senna, pelo menos assim publicamente, na imprensa, a gente não voltou a ver. Exatamente, exatamente, Tiago. Não voltou a ver na imprensa e eu acho que eu acho que ele não voltou a se fazer. Com Talvez, certeza. talvez no Porque turbilhão nem tenha dado tempo, né? exatamente, e no crescimento que ele teve na sequência daquilo, no crescimento mundial como ídolo, ele não entrou nesse turbilhão que ele não teve mais condições de fazer essa autoanálise. Eu acho, sinceramente, que isso foi o que faltou a ele. Faltou a ele em várias coisas assim que, do lado humano, pessoalmente, ele acabou cometendo, sabe? Com Uhum. outras pessoas, não estou falando comigo, não, com outras pessoas. Até comigo passou, resolveu-se a situação, tudo, mas fez com que ele, vou definir direitinho, fez com que ele tirasse o pé do chão. Uhum. Né? Ele perdeu o apoio. Uhum. Teve um momento que ele, na verdade, em qualquer momento da vida dele, numa entrevista ou num dia a dia, ele estava meio que flutuando.